E os números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse documento, que foi enviado, como você disse, ao Tribunal Superior Eleitoral, é assinado pelo presidente, pelo ministro, melhor dizendo, da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, mas apesar de não encontrar nenhuma fraude ali, os militares eles reclamam da falta de acesso ao chamado código-fonte da urna, que é aquele código responsável pelo funcionamento das urnas eletrônicas. Esse documento feito, formulado ali pelos técnicos das Forças Armadas, aponta, inclusive, um suposto código malicioso que pode interferir na operação das urnas eletrônicas. E por isso os militares eles pedem que seja feita uma investigação técnica e urgente sobre eventuais riscos da segurança das urnas eletrônicas. Eles também falam da necessidade de ampliar o número de eleitores com a biometria, aquela questão do eleitorado que participou do projeto piloto com a biometria. Eles falam da necessidade de ampliação dessas pessoas participando desse projeto para ter um resultado mais próximo da realidade, e também pedem um aumento daquelas urnas que são sorteadas para fazer ali as urnas para fazer aquele teste de integridade. Os militares eles também sugerem ali uma ampliação do número de urnas que são selecionadas aleatoriamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Logo depois dessa divulgação desse relatório pelas Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota, assinada pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Nessa nota, Moraes fala o seguinte, que recebe com satisfação o relatório apresentado pelas Forças Armadas, e ele reforça o seguinte, que esse relatório das Forças Armadas não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral brasileiro de 2022, e que todas as sugestões apresentadas pelos militares, pelos técnicos das Forças Armadas, serão oportunamente analisadas. Essa foi a nota emitida pelo TSE logo depois da divulgação desse relatório. Para resumir, o relatório das Forças Armadas, dos militares, do Ministério da Defesa, aponta ali que não existe nenhuma inconsistência com relação aos boletins de urna e o resultado final divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Volto com vocês. Obrigada, Yasmin Costa, pelas informações. Um bom trabalho para você. Agora, Rodrigo Constantino. Os técnicos das Forças Armadas não encontraram nenhum indício de fraude nas eleições, mas chamaram a atenção, segundo esse relatório, para algumas inconsistências, possíveis vulnerabilidades, e encaminharam sugestões de melhorias ao sistema. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, sinalizou que vai analisar com cuidado cada uma dessas sugestões e agora com tempo, até as próximas eleições. Eu vejo um pouco diferente, Lívia. Para começo de conversa, eu acho que esse relatório que foi feito por gente que entende de tecnologia, ao contrário de pareceres, por exemplo, da OAB, ou do TCU, eu acho que ele mostra que o sistema é opaco, não há transparência, é isso que está sendo dito ali. Não há como provar fraude se você não consegue fazer sequer os testes. Entraram com papel e lápis na sala, não puderam fazer testes dinâmicos, não conseguiram detalhes do código-fonte, que tem 17 milhões de linhas quase. O que esse relatório está dizendo para a nação brasileira, e sugerindo, inclusive, urgentemente a criação de uma comissão para investigar o código-fonte, não é para a próxima eleição. Está dizendo que o processo eleitoral foi opaco, sem transparência. É mais ou menos a analogia que eu vejo, Lívia, como se o TSE tivesse convidado as Forças Armadas para inspecionar o seu restaurante e dissesse, olha, fica à vontade, só não pode entrar na cozinha. Agora, Rodrigo Constantino, ainda que tenham esses dois pontos destacados pela Lívia, via de regra, todos os portais de notícias falam que esse relatório não aponta fraude nas eleições. Diante dessa informação, você acha que as pessoas que estavam inseguras com o resultado das eleições, elas podem ficar mais tranquilas? Essas manifestações que a gente tem observado na porta dos quartéis e também nas estradas devem arrefecer? Agora, também tem uma outra questão. Os debates se encerram por aqui ou ele deve perdurar em algum outro local? Quais locais? No Congresso Nacional? Nas Cortes Superiores? Daniel, eu não vejo
fraude se eles constatam que o sistema não é auditável, assim como a auditoria internacional contratada pelo PSDB em 2014 tinha chegado à mesma conclusão. Eu não acho que esse relatório encerra debate algum, pelo contrário, eu acho que ele inicia um debate urgente no país sobre um sistema que é opaco, sem transparência, que o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito nessa eleição, se vangloria da velocidade, né? Inclusive alfinetando os americanos, como se eles fossem incapazes de produzir algo tão rápido assim. Ou seja, o debate tem que se dar em todo lugar, nas ruas, né? Nos bares, né? É encerrado o assunto. Não há como comprovar fraude, uma vez que os militares sequer puderam fazer os testes adequados no código-fonte. De novo, para mim, isso só alimenta a ideia de que temos que mudar urgentemente esse modelo que temos, que é comandado por alguém tão partidário como Alexandre de Moraes. Tá certo, então vamos voltar a falar das manifestações que são contrárias aos resultados das urnas na eleição presidencial. Carolina Belim, mais uma vez ao vivo aqui no